Saudações a todos, a todas, que o Divino Espírito Santo nos ilumine na compreensão da palavra inspirada, palavra transmitida a nós pelo evangelista São João. Estamos lendo no capítulo 5 o longo discurso de Jesus, depois da cura do paralítico na piscina de Betesda, e a partir do versículo 31 do capítulo 5, Jesus está falando do testemunho que é dado, que ele precisa, que é dado sobre ele, mas que é dado pelo Pai. E essa palavra, o verbo testemunhar, aparece 7 vezes, e já encontramos 3 vezes nas primeiras frases. Continuando a leitura no versículo 33 do capítulo 5. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. 4. Deu testemunho da verdade. São João testemunhou a verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem. Eu não preciso do testemunho de João. De fato, não preciso. Ele é anterior a João e passa à frente de João. João mesmo disse isso. Né? Mas falo isso para que sejais salvos. Eu não preciso do testemunho de um homem. Mas estou dizendo que João deu testemunho da verdade, porque é importante para vocês saberem isso. Mas eu nem preciso desse testemunho. Ele, João, era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Então, aquilo que eu faço, por ordem do Pai, dá testemunho de mim mesmo e mostra quem eu sou. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Elas dão testemunho de que o Pai me enviou. 5 vezes já o verbo testemunhar. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. 6 vezes. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós. São João aqui entra de cheio na polêmica com os seus irmãos judeus. Vocês nunca ouviram a voz do Pai, nunca contemplaram a face do Pai. E a sua palavra não permanece em vocês. Jesus está falando como alguém que ouviu a voz do Pai e contemplou a voz do Pai. Porque não credes naquele que ele enviou. Vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aquilo que os judeus fazem todos os dias até hoje. É perscrutar, ler as Escrituras, entrar dentro dela. O estudo da Torá deve ser feito o dia todo, examinar palavra por palavra as relações, entrar dentro da Bíblia, fazer os midrashim, que é a interpretação em profundidade, todo aquilo que se faz na tradição judaica. Então, vocês leem as Escrituras, estudam as Escrituras a fundo de Jesus. Por quê? Porque julgam ter nelas a vida eterna. Aqui está a vida eterna, na palavra de Deus. E é verdade, faz isso. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Última vez, sétima vez em que aparece o verbo testemunhar. Em relação às Escrituras. As Escrituras todas dão testemunho de mim.
Naqueles dias, na história judaica, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, os judeus estavam dispersos. Os descendentes dos fariseus, os rabinos, os outros tinham desaparecido também, saduceus e todos os outros. O grupo dos fariseus, que originou os rabinos, que deu origem aos rabinos, eles se voltam em profundidade para a Sagrada Escritura. Não temos o templo, não temos Jerusalém, não temos o Estado, mas temos a Palavra de Deus. Então nós nos concentramos na Palavra de Deus, todos da mesma forma, interpretando-a do mesmo jeito para manter a unidade do povo e com isto salvamos a nação. O que salva a nação é a Palavra de Deus, lida e interpretada da mesma forma, segundo aquela orientação dada naquele momento pelos intérpretes, que eram os judeus, os principais rabinos da chamada escola de Yavne, onde se estabeleceu o sinédrio que sobrou para o governo de Israel. Então, diz Jesus, exatamente, vocês mergulham na Escritura porque foi o que sobrou, só sobrou a Escritura. E de quem a Escritura fala? De mim, diz Jesus. E vocês leem e não percebem isso. Vocês leem e não são capazes de entender. Vocês interpretam e não interpretam bem. Em outras palavras, São João e os discípulos da época, no fim do primeiro século, dizem aos judeus do fim do primeiro século, quem lê a Bíblia e a interpreta corretamente somos nós, os discípulos de Jesus. Então, vocês que dizem que são discípulos de Moisés, têm que ser discípulos de Jesus, para poder ser verdadeiros discípulos de Moisés. Então, a polêmica vai se estendendo para o período em que João está terminando de escrever este evangelho. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim, para terdes a vida. Vocês não querem vir a mim, não querem vir a mim. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Ezequiel já disse isso. No livro do profeta Ezequiel, Deus disse, você está sendo enviado a um povo de cabeça dura. Se fosse enviado a um povo de uma língua estranha, um povo estrangeiro, você seria ouvido e recebido. Mas é o povo de Israel que não te ouve. Mesma coisa aqui. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podereis crer, vós que recebeis glória uns dos outros? Estão se glorificando entre si. E não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Eu não vou acusar vocês diante do Pai. Moisés é o vosso acusador. Ele em quem pusestes a vossa esperança. Vocês são discípulos de Moisés? Então, Moisés vai ser o acusador de vocês. Ele em quem vocês puseram a esperança. Se cresceis em Moisés, haverias de crer em mim. Então, se vocês são verdadeiros discípulos de Moisés, serão meus discípulos também. Se você é verdadeiramente judeu, tem que aceitar Jesus Cristo. É o argumento do quarto evangelho, evidentemente. O judeu que ouve isso, até no dia de hoje, tem as suas reações. Mas é a polêmica do fim do primeiro século. Se cresceis em Moisés, haverias de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Moisés escreveu sobre Jesus. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras?
Vocês leem a Bíblia e não aceitam o que Moisés disse. Aqui apareceu o verbo crer, em forma negativa, porque não credes. Como podereis crer? Se cresseis, haveríeis de crer. Mas se não credes, como crereis? 6 vezes. O testemunho é dado 7 vezes, o testemunho é perfeito. A negação da fé, não crer, 6 vezes. Vocês não creem, como poderiam crer? Então, vocês não creem, a fé de vocês é incompleta diante de um testemunho que é completo e que é perfeito de Jesus Cristo. Isso está sendo dito ao povo de Israel no fim do século I.